Aula 1 do nosso curso Nenhum Outro Fundamento. Hoje nós vamos para a primeira aula e existe um texto bíblico que é a base do nosso curso. 1 Coríntios 3:11. 1 Coríntios 3:11. Diz assim: porque ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. Porque ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. Então, hoje nós vamos para a primeira aula de nosso curso, Nenhum Outro Fundamento, uma introdução à doutrina de Cristo. E a aula de hoje, primeira aula, se chama Jesus, nosso único mestre. Jesus, nosso único mestre. E nós vamos começar nesta aula expondo Mateus 23. Mateus capítulo 23. Nós vamos ler Mateus capítulo 23, verso 8. Mateus 23, verso 8. Diz assim: vós, porém, não sejais chamados rabi, porque um é o vosso mestre, a saber, o Cristo, e todos vós sois irmãos. Vou ler mais uma vez. Vós, porém, não sejais chamados rabi, porque um só é o vosso mestre, a saber, o Cristo, e todos vós sois irmãos. Vamos ler esse verso, agora eu vou comentar. Ok? Então, Jesus diz aí, um só é o vosso mestre, a saber, o Cristo. Então, essa é a coisa mais importante que nós precisamos entender quando nós nos aproximamos das coisas espirituais. Quando nós nos aproximamos da igreja, quando nós nos aproximamos de Deus, quando nós nos aproximamos das coisas de Deus. A principal coisa que nós devemos saber é: um só é o vosso mestre, a saber, o Cristo. Cristo é o nosso único mestre. Cristo é o nosso único mestre. O que isso significa? Esse é o assunto da nossa aula hoje. O que significa reconhecer Cristo como nosso único mestre? Significa reconhecer que, no que se refere às coisas nas quais nós devemos crer a respeito de Deus, a respeito das coisas de Deus, a respeito da salvação, a respeito do céu, a respeito do inferno, a respeito da alma do homem. Tudo que nós precisamos saber em termos de fé e de prática precisa ter sido ensinado por Cristo. Tudo que nós precisamos saber no que diz respeito à fé e à prática, nós precisamos ter aprendido com o Cristo. Esse é o significado de reconhecer Cristo como nosso único mestre. Então, faça-se a seguinte pergunta. O que você crê a respeito de Deus? O que você crê a respeito da Bíblia? O que você crê a respeito do que acontece após a morte? O que você crê a respeito do certo e do errado? O que você crê? No que você crê?
em cada uma dessas coisas, a gente precisa ter a certeza de que aquilo no qual nós cremos foi ensinado por Jesus. Então, o que eu creio a respeito de Deus? O que eu creio a respeito de Deus foi ensinado por Jesus? O que eu creio a respeito da Bíblia? Você crê que a Bíblia é a palavra de Deus? Você crê que a Bíblia é totalmente verdadeira? Foi ensinado por Jesus? É assim que Jesus nos ensinou a crer? No que você crê sobre a origem do universo? Como que o universo começou? O que você crê sobre a origem do homem? Aquilo no qual você crê sobre a origem do universo e sobre a origem do homem foi ensinado por Cristo? Então, esse é o ponto do texto que nós lemos. Um só é o vosso mestre, a saber, o Cristo. Isso é repetido no verso 10. Um só é o vosso mestre, que é o Cristo. Um só é o vosso mestre, que é o Cristo. Então, se a gente olhar para o povo brasileiro é um povo que normalmente acredita em Deus, é um povo que acredita em muitas coisas, mas a pergunta é: o que nós cremos é o que Cristo ensinou a crer? Então, a maioria das pessoas não estão acostumadas a pensar assim. A maioria das pessoas, elas acham que elas podem crer no que elas querem. Eu creio no que eu quiser. Mas para pensar no seguinte: eu creio no que eu quiser é a essência da mentira. A essência da mentira é quando aquilo que você crê não está preso à verdade. Veja, a verdade, ela é, por natureza, obrigatória. A verdade, ela impõe uma obrigação de ser crida da maneira que ela é. Vamos se perguntar: quem é o pastor da Igreja Presbiteriana Reformada de Campo Bom? A resposta verdadeira, ela é única. Se a gente disser que eu posso dizer que é o que eu quiser que seja, essa é a essência da mentira. Com quem você é casado? A resposta é única. Quanto é 1 mais 1? 2. Se eu disser 3, 4, 5, 6, está tudo errado. A mentira, por natureza, é única e ela é obrigatória. Quer dizer, a verdade, por natureza, é única e obrigatória. A mentira, por natureza, são infinitas variações de mentira. Mentir, você tem como mentir de maneiras muito diferentes. Então, em relação às coisas espirituais, é assim também. O Deus verdadeiro é um só. E a maneira que ele é a maneira que ele é. E se ele é como ele é, nós não somos livres para concebê-lo da maneira que queremos. Nós somos, em virtude da verdade, obrigados a crer em Deus da maneira que ele é. Nós somos obrigados a crer nas coisas como elas são. A mentira, por natureza, tem muitas variações. Tem muitas variações. Onde você estava ontem? Se eu te perguntar, onde você estava ontem, às 3:30 da tarde do dia de ontem? Quantas respostas verdadeiras vai ter? Só vai ter um lugar. Qualquer resposta que se der para essa pergunta tem que ser um lugar único, específico, onde você estava. Agora, se você mentir, tem infinitos lugares que você pode dizer que estava. A mentira é assim. Então, é reconhecer Cristo como nosso único mestre, reconhecer a verdade de Cristo como a única verdade de Deus, é a própria natureza da verdade. A verdade, ela assim, ela é exclusiva, ela é única, ela não é aberta à flexibilização. Ela não é contraditória.
Então, reconhecer Cristo como nosso único mestre é reconhecer ele como a única autoridade absoluta, o que é certo, o que é errado, quem é Deus, qual é o nosso destino eterno. Bom, tendo dito isso, é importante entender o lugar e o contexto em que Cristo ensinou. Então, Cristo ensinou em Israel há cerca de 2.000 anos atrás, durante um ministério de cerca de 3 anos. Então, ao longo de 3 anos, começando pelo seu batismo e terminando com a sua ascensão, que é quando ele subiu ao céu, a ascensão de Cristo é quando ele subiu ao céu, neste período de cerca de 3 anos, é neste período que Cristo revelou e ensinou tudo o que Deus queria que nós conhecêssemos a respeito dele. Então, dito de outra forma, vamos dizer isso de outra forma. Tudo que não faz parte do ensino de Cristo, durante esse período de 3 anos e meio, em Israel, há 2 anos atrás, é algo que não pode ser conhecido a respeito de Deus. Tudo o que Cristo não ensinou não nos interessa no que se refere à nossa fé e à nossa prática. Então, não há nada a respeito da nossa fé, não há nada a respeito de Deus, não há nada a respeito do que é justo, do que é injusto, que não tenha sido ensinado por Cristo durante esse período de 3 anos e meio, na terra de Israel. Então, entendam que o período que Cristo esteve na terra, é o centro da história do mundo. Tudo que existe na história do mundo gira em torno do que Cristo fez e do que ele ensinou nesse período de 3 anos e meio. Essa é a maneira correta de enxergar a vida e essa é a maneira correta de enxergar a história. Então, eu vivo em 2023. Em 2023, eu vivo no século mais importante e decisivo da história? Não. Qual é o século mais importante e decisivo da história? O século I. Inclusive, o nosso calendário, ele é dividido assim, né? O nosso calendário, ele é dividido entre antes de Cristo e depois de Cristo. E o século mais importante é aquele século que Cristo veio ao mundo. Quem é Cristo? Cristo é Deus que se fez homem. Cristo é Deus que se fez homem. Por isso, a sua passagem pela terra é tão importante. Então, nesse período de 3 anos e meio, Cristo, ele ensinou. Cristo, ele ensinou através de sermões, por exemplo, o Sermão do Monte, o Sermão Profético, vários outros sermões, vários outros discursos. Ele ensinou através de sermões e discursos, ele ensinou através de parábolas, ele ensinou através de diálogos com uma única pessoa. Então, de várias formas, Jesus, durante esse período que ele esteve na Terra, ele ensinou. Então, repito, quando que começa o período de ensino de Cristo? Quando que ele começou a ensinar? Começa em seu batismo, que foi quando ele foi ungido pelo Espírito Santo. E quando ele terminou o seu ministério de ensino, foi em sua ascensão. Ascensão é quando ele subiu ao céu. Então, o ministério de Cristo teve um princípio no batismo, e o seu ministério na terra termina com a ascensão, que é quando ele subiu ao céu. Pois bem,
A partir disso, alguém pode perguntar: se tudo que nós precisamos saber a respeito de Deus e das coisas de Deus foi ensinado nesse intervalo de 3 anos e meio por Cristo, e por isso ele é o nosso único mestre, qual é o valor do que é ensinado por nós hoje? Dito de outra forma, do que adianta eu estar agora ensinando vocês se eu não sou Cristo, se eu não vivo no primeiro século, se esse primeiro século é tão decisivo e essencial assim? Ou de forma muito simples. Aquilo que eu ensino, aquilo que eu digo, aquilo que eu anuncio tem valor espiritual se as coisas que eu digo, se as coisas que eu ensino são as mesmas que Cristo ensinou. Então, quando nós falamos que Cristo é o nosso único mestre, Mateus 23:8 e Mateus 23:10, quando eu digo que Cristo é o nosso único mestre, o que eu estou dizendo não é que ninguém, não é que não há outros que ensinem também, mas é que esses outros que vão ensinar, para que seu ensino seja recebido como autêntico, para que seu ensino seja verdadeiro, precisa ser equivalente, precisa ser igual ao que Cristo ensinou. Então, Cristo é o nosso único mestre. Logo, tudo o que os outros ensinam, tudo que eu ensino, tudo que você ouve qualquer um ensinar, precisa ser demonstrado, precisa ser comprovado que é equivalente ao que Cristo ensinou. Então, se eu for te ensinar sobre Deus, se eu for te ensinar sobre como que Deus é, o que eu te ensino sobre Deus, sobre como Deus é, precisa ser o mesmo que Cristo ensinou. Se eu te ensinar sobre o que acontece após a morte, e eu te falar assim, ó, depois da morte, a gente vai reencarnar, o seu espírito vai renascer em outra pessoa, você vai viver sua vida como se fosse outra pessoa. Se eu te ensinar isso, qual o problema de eu te ensinar isso? Eu não posso ensinar o que eu quiser e acreditar o que eu quiser? Não. Acreditar no que você quer, isso é a natureza da mentira. O mentiroso, ele tem a própria realidade dele que ele vai inventando. A verdade, ela é, por natureza, autoritativa, ela é única. É aquela ali e pronto, final. Sendo assim, eu não posso te ensinar que existe reencarnação, que quando você morrer você vai voltar em outra vida, porque Cristo é o nosso único mestre e isso é algo que Cristo não ensinou. O que Cristo ensinou sobre o que acontece depois da morte? Jesus ensinou que existe o paraíso, existe o céu e existe o inferno. Então, Jesus disse que existe céu, que existe inferno. Logo, se Cristo é o nosso único mestre, se ele é o único que tem autoridade para nos ensinar sobre o que devemos crer, logo, eu só posso ensinar sobre o céu e sobre o inferno. Eu não posso ensinar sobre outro destino, porque Cristo é o nosso único mestre. Então, veja que não é que o ensino hoje não tem valor, o nosso ensino não tem valor, mas o nosso ensino tem valor quando ele é fundamentado em nosso mestre Jesus, quando ele é fundamentado em Cristo. Muito bem. Nós vemos isso, se vocês puderem abrir em Mateus capítulo 28. Mateus capítulo 28, que é o capítulo que narra a ressurreição de Jesus.
vamos ler do verso 16 até o final do capítulo. E os 11 discípulos partiram para a Galiléia, para o monte que Jesus lhes tinha designado. Só observação aí. Por que 11 discípulos aí, não 12? Porque um deles, Judas Iscariote, já tinha se enforcado. Continuando. E quando viram, adoraram, mas alguns duvidaram. E chegando-se Jesus, falou-lhes, dizendo: É-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação do mundo. Então, preste atenção no seguinte. No verso 19, Jesus manda fazer com que todas as nações fossem seus discípulos. Fazei discípulos de todas as nações. Agora, o que significa discípulo? Discípulo significa aprendiz, estudante, aluno. Então, o discípulo de Jesus é alguém que segue Jesus, que aprende com Jesus. Agora, olha o verso 20. O que vai dizer sobre esses discípulos? Ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. Então, veja que aquilo que os apóstolos deveriam ensinar aos discípulos não é qualquer coisa que eles quisessem. Então, entenda que aí os apóstolos, eles não são livres para ensinar. Jesus não fala, vai lá e ensina o que você quiser. Não, verso 20. Ensinando-os a guardar todas as coisas que eu, Jesus, vos tenho mandado. Então, você vê que o ensino apostólico tinha um limite. Qual é o limite do que os apóstolos poderiam ensinar? Os apóstolos poderiam ensinar o que eles aprenderam com Cristo. Por quê? Repito, que Cristo é o nosso único mestre. Então, os apóstolos, eles deveriam ensinar o que Cristo ensinou. Logo, o que Cristo não ensinou, eles não deveriam ensinar, e o que Cristo ensinou, eles deveriam ensinar. Existe um limite ao ensino deles. Então, se os apóstolos, se Pedro, se João, se Tiago, se Mateus, os 12 apóstolos não podiam além do ensino de Cristo, quem somos nós, né? Já pensou antes de falar assim, ó, Pedro não podia ensinar além de Cristo, mas eu posso. É uma arrogância tremenda. Então, veja que existe um limite aí para a autoridade do que um mestre religioso de coisas espirituais vai ensinar. Ele só pode ensinar o que Cristo ensinou. Tá certo? Bom, até aqui, alguém gostaria de fazer alguma pergunta? Alguém gostaria de fazer alguma pergunta? Jonas Justiniano, pode perguntar. Eu tenho uma dúvida, Frank. Pode. O senhor falou no início, pelo menos quando eu entrei, que Jesus ele inicia o seu ministério de ensino, né? Depois que ele é batizado. Mas a gente pode dizer que, especificamente falando, ele começa de fato depois da sua tentação ou depois do evento do batismo? Muito bem. No batismo, Jesus foi ungido com o Espírito Santo para ensinar. E aí, ao ser batizado, ele foi conduzido ao deserto pelo mesmo Espírito que o ungiu. E no deserto, ele é preparado para ensinar. Então, ele só ensina, de fato, começa a ensinar no sentido de ensinar ao público, né? Depois da tentação no deserto. E o objetivo da tentação era como se fosse o último treinamento para ele começar a tentar, porque lá ele teve que defender
Na tentação no deserto, Jesus defende a palavra de Deus contra Satanás. E esse é o ministério de ensino de Cristo. Ele vai defender sempre a palavra de Deus contra os inimigos, né? Então, ele começa a ensinar depois da tentação, mas ele é ungido para ensinar no batismo. Certo? Amém. Muito bem. Mais alguém gostaria de fazer alguma pergunta sobre esse assunto? Pois bem, com isso, nós encerramos a primeira aula de nosso curso. A primeira aula se chama Jesus, nosso único mestre.